Um bom dia para todo mundo. A gente vai introduzir nessa aula a cotangente de um ângulo θ. Certo? Cotangente de θ. Você encontra muito por aí o símbolo COTG, COTG de θ, certo? Para cotangente. Mas você vê também COT, cotangente de θ. Em inglês, geralmente é COT, certo? Em português, você acha, é mais comum você encontrar COTG, para cotangente de um ângulo θ, né? Vamos lá. Aqui onde tá o cursor, certo? Você tem cotangente do ângulo θ, adiantando as coisas, é o inverso da tangente. Então, cotangente de um ângulo θ é simplesmente 1 sobre a tangente de θ. Você inverte a tangente e tem a cotangente. Aqui você tem onde está o cursor um círculo trigonométrico, o ângulo θ em vermelho, certo? O que é a tangente desse ângulo θ? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O seno, a seta vertical, dividido pelo cosseno, a seta horizontal. Y dividido por x. Ou seno dividido por cosseno, né? Então, isso é a tangente. O seno, seta vertical, dividido pelo cosseno, que é a seta horizontal, certo? Y sobre x. Mas eu disse que a cotangente é o inverso da tangente. Isso aqui é a tangente. Se você inverter, dá o quê? Y sobre x invertendo dá x sobre y, né? Então, o inverso de y sobre x é 1 dividido por y sobre x. Então, você troca o numerador pelo denominador. Então, a cotangente de θ é x sobre y, certo? Vamos ver aqui, geometricamente, o que é essa cotangente? Aqui você tem o ângulo θ no primeiro quadrante, né? Esse eixo aqui, paralelo ao eixo dos cossenos, é o que a gente chama de eixo das cotangentes. Repetindo, esse eixo paralelo ao eixo dos cossenos e apontando para a direita é que é o eixo das cotangentes. É aqui que eu vou projetar as cotangentes, certo? Ele é paralelo ao eixo dos cossenos e tangencia o círculo aqui no ponto O, certo? Ele corta o círculo trigonométrico no ponto O. Então, o que é a tangente de θ no primeiro quadrante? Você prolonga esse ponto A, prolonga o raio, ó, o tracejado, certo? Até encontrar o eixo das cotangentes. Essa seta em vermelho é a cotangente de θ, certo? Tamanho T. Se aponta para a direita, ela é positivo. Então, aqui, da origem para a direita, estão os valores positivos de cotangente. Da origem para a esquerda, estão os valores negativos. Então, a cotangente de θ é esse comprimentozinho aqui T, apontando para a direita, portanto, positivo. Agora, vamos ver no segundo quadrante, aqui onde está o cursor, segundo quadrante. O ângulo θ agora está no segundo quadrante. Como é que você acha a cotangente? Você pega esse ponto A, esse raio aqui, ó, prolonga esse raio, aqui o tracejado, até encontrar o eixo das cotangentes. Esse eixo aqui, né? Certo? Então, a seta em vermelho é que é a cotangente de θ. A seta em vermelho é que é a cotangente de θ, de tamanho T. Se aponta para a esquerda, quer dizer que ela é negativa. Então, a cotangente no segundo quadrante é um número negativo, esse tamanho T, apontando para a esquerda. Terceiro quadrante, aqui onde está o cursor. O ângulo θ agora está no terceiro quadrante. Como é que você acha a cotangente? Você pega esse ponto A aqui no terceiro quadrante, prolonga o raio, está aqui o tracejado, até encontrar o eixo das cotangentes, esse eixo aqui, ó, certo? A seta em vermelho apontando para a direita é que é a cotangente. Se aponta para a direita, ela é positiva. Então, o tamanho T é a cotangente no terceiro quadrante. Positivo porque aponta para a direita, certo? E no último quadrante, aqui, ó, onde está o cursor, quarto quadrante, ó. Como é que eu acho a cotangente? Está aqui o ponto A, você prolonga o raio até encontrar o eixo das cotangentes, ou seja, esse eixo aqui, ó, certo? Então, essa seta apontando para a esquerda, em vermelho, é a cotangente de um ângulo no quarto quadrante. Aponta para a esquerda, portanto, a cotangente é negativa, é o tamanho T, ok? Então, pronto, esse eixo aqui, paralelo ao eixo dos cossenos, é o eixo das cotangentes. É onde eu vou projetar as cotangentes. É o tamanho da seta em vermelho. Eu quero agora, para a gente terminar a aula, só mostrar para vocês que essa seta em vermelho aqui é justamente a cotangente de θ. Certo? Como é que eu mostro isso? Que o tamanho dessa seta é justamente a cotangente desse ângulo θ. Observe como isso é simples. Ó. Aqui eu tenho um círculo trigonométrico, certo? Aqui o ângulo θ. O que é a tangente desse ângulo θ?
A tangente é y dividido por x. Eu separei esse trianguinho aqui embaixo, o triângulo pequeno. Esse triângulo OAD. Então, o triângulo OAD, eu separei ele aqui embaixo. A tangente de θ, cateto oposto, y, que é o seno, certo? A seta vertical, dividido por cateto adjacente, x, que é o cosseno. Y sobre x, seno sobre cosseno. Essa é a tangente de θ, certo? Mas você pode olhar também para um outro triângulo. Eu emendo aqui o ponto A até achar esse eixo aqui, que eu chamei de eixo das cotangentes, certo? Achar esse ponto aqui. Aí eu construo um triangão, o triângulo OBC. O triangão OBC, eu destaquei ele aqui, ó, o triângulo grandão, certo? O triângulo origem, ponto B, ponto C, está destacado aqui, certo? Observe que o tamanho BC, esse tamanho BC, ele é unitário, ó, ele coincide com o raio do círculo. Não é um círculo trigonométrico? Se é trigonométrico, então o raio é 1, né? Então esse BC tem tamanho 1, certo? Esse tamanho aqui na horizontal, o tamanho OC, coincide com o tamanho dessa seta vermelha. Ó. Repetindo, esse tamanho OC coincide com o tamanho da seta em vermelho, que eu chamei de T, certo? O que é a tangente de θ? Olhando para o triangão. Tangente de θ é cateto oposto, 1, dividido por cateto adjacente, T. Então, tangente de θ, cateto oposto, 1 dividido por T. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, isso aqui é a tangente de θ. Como é que você acha a cotangente? Eu não disse que era só inverter a tangente? Então, se você inverter a tangente, 1 sobre t dá o quê? Dá só t. Então, com a tangente de θ, você pega a tangente, 1 sobre t, e inverte. Ao inverter esse 1 sobre t, fica só t. Ou seja, a cotangente de θ coincide justamente com o tamanho da seta em vermelho. Certo? Então, a cotangente é o tamanho da seta em vermelho. Então, repetindo, né? Se você olhar, calcular a tangente usando o triangão grandão, ó, tá aqui, ó, o triângulo grandão, você vai ver que tangente de θ é cateto oposto, BC, que é 1, que é o raio do círculo, ó, 1 dividido por cateto adjacente, que é o tamanho da seta em vermelho, que é T. 1 sobre T. Isso é a tangente de θ. Como é que eu acho a cotangente de θ? É só você inverter a tangente. Ó. Você inverte a tangente. Como é que eu invertendo aqui 1 sobre T? Invertendo sobre t dá só t. Então a cotangente é o inverso disso aqui. Ó. É 1 sobre t, inverso de 1 sobre t, é o t. Ou seja, a cotangente de θ coincide com o tamanho da seta em vermelho, o que a gente queria mostrar. Certo? Então, é só isso por hoje.